Alô, queridos amigos, a você que está me ouvindo neste momento, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero estar compartilhando uma palavra pelo tema: como está a sua lamparina? O texto básico que se encontra relacionado ao nosso estudo está em Mateus capítulo 25, verso 1, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Eu vou só até aí, mas vocês em casa, lê até o versículo 13. No versículo 13 está escrito: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Queridos, a mensagem da parábola das 10 virgens é um convite a buscarmos a termos uma vida de santidade cheia do Espírito Santo. A gente vai observar que alguns teólogos dizem que estas virgens não representam a igreja, mas a minha opinião é diferente sobre isto. O pastor Elianai Cabral pensa também como eu penso, pois está escrito nas Escrituras, em Mateus 24, do 40 ao 41, que estando 2 num campo, será levado e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado e deixado outro. Em Lucas, capítulo 17, 34, digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Então a Bíblia diz que estas 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então nós vemos aqui que verdadeiramente essas 10 virgens representam sim a igreja. Por quê? Nós vamos observar que dentro da igreja existem pessoas que vão subir no arrebatamento, mas também existem pessoas que não vão subir. No verso 13 está escrito: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, a gente vai observar também que as lâmpadas falam de alma, do coração das virgens, no sentido espiritual. As virgens tinham desejo de ir ao encontro do noivo. Assim como todo mundo tem o desejo de encontrar Jesus e tem o desejo de ir morar no céu, assim elas também tinham também. Mas aqui nós vemos a diferença do caráter e personalidade delas diante de Deus. Malaquias 3,18 vem dizendo: Então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. As diferenças entre as 5 loucas e 5 prudentes, no verso 2, a gente vê que as loucas são conhecidas como insensatas. A pessoa insensata, ela é desobediente, negligente, sem caráter, sem obra, não tem desejo de buscar as coisas de Deus, sem compromisso, sem amor, desleal. Significa que aqueles que não e são, ou seja, que agem de modo inconsequente, sem ter um bom senso das atitudes. Então, o insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato ou entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado, ou seja, desequilibrado e irresponsável. As prudentes são pessoas cauteloso, prudente, tem caráter, tem personalidade, é obediente, tem obras, tem amor, tem compromisso, tem aliança sincera com Deus, que tem juízo, não procura erros, não é apostata, não é mentiroso, não entra em rebelião,
tem a presença de Deus na vida. Não é uma pessoa invejosa, não é uma pessoa contendeira. O pastor Wagner Tadeu diz que são os crentes fiéis, sinceros e constantes e santos. A diferença está aqui no verso 3 e 4, que diz: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então as loucas não tinham azeite na hora de encontrar com o noivo, mas as prudentes sim. Então o azeite, irmão, fala de serviço, fala de comunhão, de intimidade, fala também de poder, fala de unção, fala de virtude do Espírito Santo. O azeite também servia para ungir, para no dia da consagração, fala também da unção. Mas a Bíblia diz que mais tardando o noivo, elas tosquenejaram todas e adormeceram. Em outras palavras, diz que o noivo estava demorando e as 10 moças começaram a cochilar e pegar no sono. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele demorou. Eu aprendo que quando Jesus diz que o noivo demorou, era para provar a fé das 10 virgens. A gente vê lá em 1 Pedro, capítulo 7, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Em Deuteronômio, capítulo 2, verso 2 e 3, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, precisamos voltar os princípios de tudo. O que é isso? O início de todas as coisas. Porque esta geração valoriza as coisas de Deus, não honra mais a Deus. Elas não valorizam as coisas de Deus. O pastor, a esposa, o esposo, os irmãos na fé, os pais, os seus parentes. Então Jesus disse para os seus discípulos: não pudesses velar comigo nenhuma hora? Jesus disse. Então, tardando o esposo, elas tosquenejaram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Isso está no verso de número 6. Então, este é o problema da nossa geração e de muitas pessoas, porque se Jesus voltar, vai pegar muitas pessoas sem o azeite nas lamparinas. Você pode até descansar nos braços do Senhor, mas tem que descansar com a alma cheia do Espírito Santo, com a alma cheia do azeite, porque senão você terá uma surpresa. No verso 7 e 9, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então, a gente vai observar que no verso 9, mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ides antes aos que vendem e comem, e comprai para vós. Então, amados irmãos, a Bíblia diz no verso 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Por quê? Porque Jesus não conhece quem não tem azeite, e nem serviço, nem obras, e nem a presença do Espírito Santo na vida. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos duas coisas. Primeiro, nós temos que
olhar e ver como está a nossa lamparina. As loucas olharam e viram que a lamparina delas não tinha azeite. Então elas pediram às prudentes. Segunda coisa, nós aprendemos com as prudentes, que a salvação é individual, que aquilo que nós queremos diante de Deus, nós temos que buscar individualmente. Se nós queremos unção, poder, azeite do Espírito Santo na nossa vida, nós temos que pagar o preço individualmente. Nós temos que orar, jejuar, não acreditando na oração do irmão do nosso próximo. Nós temos que pagar o preço, a salvação individual. Outra coisa que eu aprendo com as prudentes, que nós não podemos repartir aquilo que nós adquirimos diante de Deus, porque intimidade é adquirido com o tempo. Há um tempo, um preço a pagar para ter intimidade com Deus. Leva tempo de oração, de jejum, de consagração e santificação. Outra coisa que eu aprendo é que as prudentes falaram para as loucas. No verso de número 9. Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ides antes e vendei e comprai-os para vós. Então, elas deram um exemplo para as loucas. Elas disseram para as loucas: vai comprar. Quando as loucas foram comprar, elas fizeram certo, sim ou não? Fizeram. Por quê? Elas foram comprar o azeite. E como, trazendo para os dias de hoje, como nós compramos o azeite? Como nós adquirimos? Através da oração, da consagração, da santidade, da santificação, não perdendo nenhum culto, indo para o culto de ensino, indo para a escola bíblica, jejuando, indo para as vigílias, para os evangelismos, para as cruzadas, pregando a palavra de Deus, louvando ao Senhor e adorando em todo o tempo. Então é uma forma que nós podemos comprar azeite para as nossas vidas. Mas nós aprendemos uma coisa aqui, que quando elas foram comprar, elas fizeram certo. Porém, quando elas foram comprar, já era tarde demais. E tendo elas ido comprá-lo, no verso 10, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com elas para as bodas e fechou-se a porta. Então, nós aprendemos que, com as prudentes, que nós temos que estar preparados para a volta de Cristo Jesus. E quando as loucas chegaram, a Bíblia diz que elas gritaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu dizendo: em verdade eu vos digo que não te conheço. Então, irmão, a porta da graça está aberta. Talvez você deixe para buscar a Jesus Cristo nos últimos instantes, nos últimos minutos, nos últimos momentos. E quando você for ver, a porta da graça fechou. Isaías 55, verso 6 diz o quê? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai o teu nome enquanto está perto. Então, a Bíblia diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Talvez você fique assim pensando: mas Jesus falou que vai voltar tem 2000 anos, até hoje não voltou. Ele diz que a volta dele será como um relâmpago, que corta de um lado e do outro do céu. O cientista diz que a velocidade de um relâmpago é de 1980 km por hora por segundo. Paulo diz que a volta de Cristo Jesus, o arrebatamento da igreja, é no abrir e fechar de olhos. No original está escrito no piscar de olhos. O cientista diz que esse abrir e fechar de olhos é em torno de 3 a 4 milésimos de segundo. É como você fazer uma viagem de Belo Horizonte a Salvador no piscar de olhos. Então, o que eu quero dizer? Esse é o tempo que você tem para se arrepender dos seus pecados em Cristo Jesus. Então, irmãos, talvez você pense: mas Jesus até agora não voltou. Mas talvez pode te dar um infarto, um AVC.
Um avião pode cair em cima da sua casa. Você pode levar um tiro de uma bala perdida. Alguém pode te dar uma facada, você pode ser atropelado. O que você quer dizer, presbítero Alexandre Felipe? Jesus voltou só para você. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o teu nome enquanto está perto. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais você vai ser cheio do azeite do Espírito Santo. Então a pergunta é essa: como está a sua lamparina? A tua lamparina está cheia de azeite? Por quê? Porque a sua alma, quando ela está cheia de azeite, ela tem a expectativa e a ansiedade e o desejo de encontrar com o Senhor, de morar no céu. Então vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Temos que ficar alertos, porque Jesus está voltando. Pense nisso. Como está a sua lamparina? Deus abençoe tua casa, tua vida, teus negócios. Deus abençoe, queridos.